Se você por um acaso acha que você tem estilo, é porque você nunca viu a descida a um frame do meu mano Garou. Isso é estilo. Olha ele que lindo. Meu Deus do céu. Eu acho simplesmente impressionante como a cada semana novos memes vão sendo criados sobre o One Punch Man 3. É maravilhosa essa comunidade, cara. A gente já teve o Garou de um frame descendo, o Garou quadrado, o episódio que por nenhuma razão os caras botaram o bundão lá do Silver Fang aparecendo porque sim, o Saitama correndo tão rápido que o cenário fica pra trás. Essa eu acho muito boa, mano, que o Saitama realmente sendo o homem mais rápido do mundo, ele corre tão rápido que os caras que desenham o cenário não conseguem fazer o cenário pra seguir ele. São muitas emoções com a nossa maravilhosa terceira temporada de One Punch Man. Eu sei que você deve estar cansado de falar dessa temporada, mas eu acredito que não, na verdade, né, já que você clicou nesse vídeo, mas pois é. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. Nesses últimos meses, cara, eu acho que eu já fiz o quê? Uns 3 ou 4 vídeos sobre o One Punch Man 3, desde a situação de quando ele foi anunciado, e as pessoas achavam que ele ia ser um anime em PNG, que os bonecos só mexem a boca. Acertamos na nossa previsão? Infelizmente acertamos. Temos um anime onde uns 80% deles são só os personagens mexendo a boca mesmo, mas eu acho que ao longo desses últimos meses, cara, tem surgido uma situação engraçada, né? Porque essa situação meio triste de One Punch Man 3, ela foi virando uma situação de raiva do público, agora ela tá virando meio que uma situação engraçada, tipo, o episódio 2 teve essa cena que o garoto tá descendo uma grama, e é uma cena meio besta que não tem importância nenhuma, só que só o fato desse negócio tá em um frame, mano, as pessoas fizeram tanto memezinho com isso, que teve jogo de celular feito com essa merda, jogo de celular, que é basicamente o garoto ali descendo a grama em um frame só, é lindo isso. O One Punch Man 3 é um caso triste, mas também é um caso engraçado, facilmente isso daqui serviria como o título do vídeo, né? Eu queria falar um pouco com vocês aqui hoje sobre esses 3 primeiros episódios de One Punch Man 3 que, mano, eles vieram recheados de humor, ódio no coração das pessoas e, sei lá, comédia, feita de uma forma que talvez a gente não esperasse. E infelizmente a gente vai acabar falando de um anime que até que tem algumas coisas que realmente melhoraram desde a segunda temporada, mas que o bagulho vai ser jogado no limbo dos animes de meme, porque infelizmente parece que alguém tava querendo ganhar uma grana fácil aí e decidiram fazer desse jeito. Vamos lá, vai. A história do anime começou num ponto meio bosta, né? O que acredito eu seja uma coisa muito boa pros diretores, que conseguiram economizar o máximo de dinheiro possível nos primeiros 3 episódios. Sendo que a base dessa temporada é que o filho de um daqueles moleques ricaços lá, que patrocinam os heróis, tinha sido capturado, então todos os heróis da história estão meio que procurando o esconderijo dos monstros pra poder salvar a criança, entrar na maior porradaria sem sentido do mundo aí de One Punch Man por um tempo, enquanto vão rolando umas ceninhas de comédia ali pra poder ficar enrolando até começarem mesmo as lutas boas. Nesses 3 primeiros episódios a gente teve tipo umas 3 lutinhas, sendo que uma delas é só uma cena que é, né, ok. Outra delas é aquela cena que tava no trailer, só que dessa vez é ela no anime mesmo, que ficou até um pouquinho mais bonita e tal. E outra dessas cenas aí é ruim mesmo, tipo, ruim, nossa, ruim, sabe? As 2 lutas que a gente teve do Garou até agora, não ironicamente, elas até que não ficaram tão ruins assim. Aquela luta que a gente tinha visto no trailer, no anime ela realmente acabou ficando melhor. As cores e algumas coisinhas no anime, elas realmente estão até interessantes. Inclusive, vale sair o destaque, mano, eu não ironicamente gosto das cores de One Punch Man 3, eu sei que tem uma galera muito forte que não gosta, porque esse diretor novo parece que, por alguma razão, ele sempre parece que ele coloca uma luz de LED colorida na cara dos bonecos, né? A Tatsumaki vai falar alguma coisa, e como ela é um personagem que tem cabelo verde, dane-se, parece que tem uma luz LED gigante verde, assim, na cara dela. O Genos vai falar alguma coisa, pá, toma uma luz vermelha do lado dele de repente. Sinceramente, pra mim, o ideal era a primeira temporada que não tinha filtro nenhum e tinha uma animação legal. Mas assim, em compensação, na segunda temporada, a gente tinha aquele filtro que fazia com que todos os personagens parece que eles eram feitos de borracha do nada, então eu até que gosto um pouco dessa luz de LED, é diferente, é o diretor tentando trazer alguma coisa legalzinha e até que é agradável. Eu gosto bastante dos designs dessa temporada também, tipo, nessa luta do Garou aqui inicial, por exemplo, pô, tem uns takes legais até, ó, o cabelinho dele mexendo, a iluminação muito boa. Toda a terceira temporada, as cores delas são mais legais, as cenas de pôr do sol, um monte de ambientes são bonitos mesmo. O problema mesmo é que quando você pega um print da temporada, parece legal. Tenso é quando você coloca ela pra se mexer e você vê os caras correndo desse jeito, os bonecos mexendo como se fosse um anime classe D o bagulho. Ou então quando você pega pra ver qualquer cena que não sejam essas 3 de luta aí que eu falei e os bonecos estão tudo parados só mexendo a boca. Coisa cômica que eu já tinha falado pra vocês quando eu falei sobre o episódio 1, inclusive, que eu acho só a coisa mais engraçada de todas, é o fato de que as personagens femininas mais importantes, tipo a Fubuki, ela se mexe, tipo, ela é um dos únicos personagens que ela tem animação pra alguma coisa na história. O resto, os meus manos são travados.
A segunda luta do Garou, ela foi basicamente um pseudo-luta. O Garou só teve uma vingança ali, ele apareceu, deu um golpe no cara, ele morreu. É uma cena, né, ok, com uma animação, né, nada acima da média. E a terceira luta, ela, mano, parece um trabalho de escola. Sabe aquele trabalho de escola que você faz entregue nas pressas, uma noite antes de você entregar? E aí fica aquele negócio mal feito porque você não teve tempo de fazer? É isso. Em vários momentos, cara, dessa terceira temporada, inclusive, essa é a sensação que eu fiquei com One Punch Man 3. É como se fosse um trabalho da escola que os caras estão fazendo sem ter tempo de entregar. Toda essa coisa dos momentos em que o traço fica melhor, em que você consegue sentir, pô, tinha um potencial legal aqui, eu fico triste, porque me parece que o bagulho tá sendo feito por uma galera competente que até tentou colocar umas coisas legais no anime, mas parece que, sei lá, mano, todos os caras tiveram, tipo, 3 dias pra poder fazer a luta. Rapaziada, essa aqui é uma luta da hora, o pessoal gosta dessa luta do mangá, temos 3 dias pra entregar. 3 dias pra fazer a luta toda, tá, rapaziada? Não é pra esboçar, não, é só pra fazer, entregar tudo. O anime tá usando o máximo de enrolação possível e economizando cada centavo que eles conseguem pra, em tese, gastarem no arco final com as lutas, o que deixa bastante óbvio o sentido precário que a produção traz. A parte mais complicada de fazer um anime com um mangá tão detalhado, com um traço tão retinho assim, toda vez que os caras vão fazer uma cena que tem um pouquinho menos de orçamento, dá pra você perceber na cara que os bonecos tão tortaço. Mano, sabe qual é a sensação que isso passa? Pelo menos pra gente que tá assistindo, eu acho que talvez daqui a uns anos o mercado de anime, se pá, ele vai ser muito dominado por aqueles animes chineses. Sabe, vocês já tiveram contato com algum desses animes chineses? Do nada você tá descendo seu YouTube ou alguma rede social e pá, aparece um bagulho muito bem feito de algum anime que você nunca ouviu falar, chinês. A animação se mexe pra caramba, tudo mexe, grama, vento, tem efeito visual pra caramba nas lutas, você não faz a menor ideia de onde veio o bagulho. Aí quando você vai voltar pra ver um anime japonês, que é uma obra focada muito pessoalmente em ação, você tem isso aqui. Claro que existe a desculpa de que os caras estão guardando todo o orçamento pras lutas, e por isso esses primeiros episódios, eles estão economizando muito. E aí a gente também tem algumas outras desculpas também, como o fato de que as cores melhoraram, ou então de que, né, a história continua boa, e por isso só já é bastante interessante. Muitas pessoas, inclusive, estão esperando aquela dublagem famosa do Brasil e tal, né, que aí o anime deve melhorar uns 85%, porque a dublagem brasileira é muito pica, né? Quem nunca assistiu One Punch Man com a dublagem brasileira, assista, porque é um presente divino aqui pra gente. Ah, Link, não gosta da dublagem brasileira. Você merece, mano, morte na cadeira elétrica, no mínimo. Sendo bem sincero pra vocês, gente, eu acho que o One Punch Man, ele tem 3 pontos que eles são muito cruciais, digamos assim, pra história do mangá, que é a comédia de One Punch Man, o primeiro, que essa eu acho que tá intacta. Se eu for falar bem a realidade pra vocês, eu acho que ela tá até um pouco, talvez mais engraçada do que ela deveria, porque tem umas coisas agora no anime que são engraçadas que nem era pra ser, tipo, Garou descendo a um frame. É uma cena completamente irrelevante? É, mas por alguma razão o bagulho quebrou a internet. Todo mundo acha muito engraçado. Eu nunca vou tancar o fato de que as pessoas fizeram um jogo com isso, cara. Nunca. É hilário. A questão da história de One Punch Man em si, ela é boa, só que... Mas a história de One Punch Man é uma parada muito 50-50, porque metade do tempo da história não tá acontecendo bosta nenhuma. Tá tendo umas cenas engraçadas, umas coisas completamente aleatórias, tipo um monstro que é um peixe do mar, aí aparece um monstro que é um chuveiro. E aí a outra metade, enquanto vai tendo algumas cenas pra você lembrar que os personagens dessa história são muito gostosos. Tipo, tem uma cena de comédia aqui e aparece a Tatsumaki. Nossa, olha o pernão da Tatsumaki, meu Deus. Aí corta pra outra cena de comédia do nada. Pá, aparece a Fubuki. Aí corta pra outra cena de comédia. Vá, mostra aquela monstrona lá do sadomasoquismo. Ou o Garou, que tem a barriga mais shapeada com uma geladeira. E os outros 50% da história de One Punch Man é o quê? Os bonecos caindo no soco sem motivo aparente. A graça de One Punch Man não é só o fato de que a gente tem um monte de lutas pra mim, mas é o fato de que o One Punch Man tem um lado meio épico que foi adicionado com o mangá, que eu acho muito pica. Eu adoro o fato de que essa obra aqui literalmente tem uns monstros que é tipo um monstro que é um peixe que ele tem braço e perna de gente. E aí ele não é só isso, ele tem que ter uma lore. É um cara que gostava muito de peixe, ele comia peixe todo dia, aí do nada um dia ele acordou e ele era um peixe. E aí aleatoriamente por causa disso ele virou um monstro e agora ele é do mal. E aí aleatoriamente vai passar uns 3 episódios e vai ter uma luta muito zica com um monstro que é um peixe. Porque sim. Eu acho que uma das coisas que eu mais acho legal do mangá é esse lado mais épico e exagerado de One Punch Man, que eu acho que, por mais que as pessoas, por exemplo, muita gente goste muito da webcomic, que é feita pelo One, por exemplo, eu acho que até a webcomic, cara, ela tem esse lado mais épico, tem umas páginas duplas, com os momentos épicos do Saitama e tudo mais. No caso do mangá, também tem. Tipo, vocês lembram daquele socão que o Saitama deu lá, que parte todas as nuvens do planeta? Aquele
aquele murrão, mano, ele já era animado no mangá, porque tem tipo umas 9 páginas duplas do mangá que são aquela sequência de soco. Então quando os caras foram fazendo anime, eles tiveram que fazer tão pica quanto, porque senão ia ficar meia boca, né? Esse arco da Cidade Z, o que ele tem de personagem épico lutando, e às vezes não são nem cenas tão importantes assim, que provavelmente elas vão ficar uma bosta no anime, né? Tipo, o Samurai Atômico, que é um herói de classe S, por exemplo. O cara, né, Samurai Atômico, que corta atômico, né? Como o nome dele fala. O que tem de cena no mangá dele fazendo uns cortes do personagem virando 1000 cubinhos. Nossa, o tanto que essas cenas vão ser feitas em PNG no anime não tá escrito. O mangá tem um monte de cenas de personagens muito roubados, tipo a Tatsumaki, por exemplo, que ela usa telecinese. Mano, tem cena no mangá dela torcendo a cidade no meio nesse arco, levantando pedra do oceano, lutando contra monstro gigante, e todas essas cenas eu não consigo imaginar ficando bem feitas agora. E essa parte épica acabar se perdendo pra mim é uma coisa meio triste, na verdade, porque eu sei que muitas pessoas consideram que o One Punch Man também tem muito da coisa da comédia, mas eu acho que é a mesma coisa que essa luta aqui que rolou no episódio 2, sabe? Tipo, tem cara de que os malucos conseguiriam fazer alguma coisa decente se eles tivessem pelo menos um tempinho, sabe? Mas eles não tinham e ficou uma bosta. Eu não sou exatamente um canal de anime super nerd e técnico da produção das animações. Eu sei que tem um monte de canais por aí desse jeito, tipo o Marco do Intoxi Anime ou algumas outras pessoas desse tipo. Eu tenho uma visão um pouco mais de leigo, mas, mano, o tanto de vídeo que eu já fiz nesse canal aqui de, por exemplo, anime de romance. Eu me lembro que eu já falei isso umas vezes, mas esse ano eu vi a segunda temporada de Kitagawa-san e eu fiquei com uma cara de bunda assistindo o negócio, pensando por que aquele anime era tão bonito. Óbvio que eu consigo pensar em algumas coisas simples, né, jovens? Tipo, como a gente tá falando de um anime de romance, que não tem luta, porradaria, todas aquelas cenas que demoram pra fazer, demora pra animar, demora pra colorir e tal, obviamente que os caras conseguem fazer um negócio mais consistente. Mas eu lembro que eu vi Kitagawa e eu pensei, mano, são 12 episódios, onde não tem uns episódios que você economiza muito, é 12 episódios lindos, toda hora você tem alguma cena magnífica, cheio de luz, sombra, efeito, câmera rodando. Tem episódio que os caras simplesmente mudam o estilo de arte do anime por nada, mano, só porque sim, porque eles podem. Agora, um anime popular focado em ação, no naipe de One Punch Man, essa decisão, pra mim, é sempre tão esquisita. Eu não sei dizer se é tipo, o mangá tá vendendo pouco, ou se os caras queriam fazer uma terceira temporada. É bizarro, cara, tem tantos animes que foram lançados na Jump depois e começaram a lançar temporada atrás de temporada. Você tem Demon Slayer que lançou e o bagulho fez filme, fez um monte de coisa e tudo é feito com a maior produção possível. Você tem até, tipo, animes mais simples, tipo Dandadan, por exemplo. Dandadan lançou e aí teve uma primeira temporada, 6 meses depois já teve a segunda, já anunciaram uma terceira. Cara, o One Punch Man a gente teve a primeira temporada em 2013, há mais de 10 anos atrás. Agora que a gente tá tendo a terceira e, tipo, a primeira era muito boa, aí a segunda era mais ou menos, tipo, mais boa do que ruim, e agora a terceira, ela é meia boca, depois de quase que, tipo, 12, 13 anos de espera. É uma situação meio tensa que eu não consigo entender muito bem. Como que os caras pegam um anime focado em porrada, com uma arte muito difícil de se adaptar e fazer ficar bom, e eles colocam essa temporada pra poder ser feita de forma apressada, com um diretor que não é muito o cara que sabe fazer ação, porque é isso, né? Quem não adora um desafio? Vamos lá, diretor que quase nunca fez um anime de ação. Faz uma das coisas mais difíceis de adaptar aí na sua vida, vê se você consegue. Com animadores que parece que eles até queriam fazer alguma coisa interessante, mas parece que eles não tiveram muito prazo, principalmente não parece que eles tiveram muita grana pra poder fazer, e quando você espera pra poder ver, acaba ficando meio que é isso, sabe? Então, sei lá. Cara, eu acho essa situação muito engraçada, mas ao mesmo tempo triste também. Eu não sei se tem muita gente que assiste aqui o canal, por exemplo, que tem essa mesma brisa que eu, mas eu sou bastante fã das obras do One como criador, né? Em geral, eu acho que ele só tem 2 grandes obras que ele fez até então, que são One Punch Man e Mob Psycho. Eu sei que tem muita gente que gosta bem mais de Mob Psycho do que One Punch Man, né? Que é uma história um pouco mais sobre o descobrimento do personagem, sobre algumas ideias. Eu, pessoalmente, cara, eu gosto mais de One Punch Man até do que Mob Psycho, por sinal. Eu gosto bastante da ideia do personagem do Saitama, sabe? Esse personagem um pouco mais adulto, eu poderia dizer. Uma história de comédia, com uma comédia totalmente perfeita, cenas e personagens muito boas, mas ao mesmo tempo tem uns momentos meio reflexivos. Eu gosto dessa parte épica de One Punch Man, onde do nada o autor decide fazer umas lutas muito pica de tirar o fôlego, que no mangá elas são tão bonitas e bem feitas, e eu acho bem decepcionante como essas lutas são tratadas desse jeito no anime, que tipo, eu entendo que os caras da equipe estão se esforçando e que tá ficando não horrível, mas é tenso que, mano, todos os episódios que lançaram até agora, eles têm tipo, nota 6, nota 6,5. Poxa, depois de 10 anos esperando, será que o público de One Punch Man não poderia ter alguma coisa, sei lá, um
pouquinho melhor, mas não que a minha opinião mude alguma coisa. Mas e você que tá assistindo? O que você acha a respeito disso? Não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo, abraço, falou e até mais!